que mais? Valores. Ética, valores, comportamento, princípio de ética. Cumplicidade? Cumplicidade? Porque Vou fazer um experimento. Você pode porque copiar. não deixa de ser. Exatamente. Porque do que você me falar, Sigilo. Sigilo, né? certo. Então, olha só, toda vez que a gente fala de ética profissional, vem pra gente o padrão, quer dizer, você de fato ter consideração tanto pelo seu paciente, a questão do seu comportamento diante disso. Mas quando a gente fala de ética psicanalítica, a gente está extrapolando o conceito de uma ética profissional. A busca com vocês, de discussão, não é sobre o código de ética do psicanalista. O respeito, né? Não seria sobre esse tipo de respeito. Eu sei. Hã? Não seria escravo entre mulheres? Qual? Não peguei a O primeira parte. respeito a paciente. Pois é, isso é um código de ética, que não é da psicanálise, mas da associação. Então nós somos um grupo, temos nosso grupo, e esse grupo tem um código de ética, né? Sobre o atendimento, sobre a questão do sigilo, respeito ao paciente. Isso é um código de ética profissional. Ó, nós estamos... Quando a gente fala de ética, automaticamente vocês fizeram um vínculo natural sobre profissional. E quem traz a ética profissional, de fato, é a associação do qual você faz parte. Na época de Freud, existiam alguns psicanalistas, Jung, no código de ética deles não constava não fazer sexo com as pacientes. Não. Jung fazia. Viravam amantes dele, todas? Não. Havia casos em que isso acontecia. E rompeu o sapato. Pois é, qual o tratado? Né? Por que acontece? No processo de paranalítico do vínculo, acontece uma coisa chamada amor. O vínculo entre paciente e terapeuta, ele traz o conceito de amor. Porque o que é amor para a psicanálise? É vínculo. Existe um vínculo entre o analisando e o analista. É relação. Há uma relação. Não é o amor supremo, lindo, o amor paternal, é um amor transferencial. É que a gente usa essa palavra no contexto social. Quando você traz para o contexto social, ele daí. Tudo tranquilo? Tem uma cadeira, acho que tem que pegar essa daqui. Tem um local que fica melhor para você. Então, quando a gente fala desse conceito daquilo que afeta a outra pessoa, a gente traz conceitos que a gente usa no dia a dia. O amor por um pai, por um filho, por uma mãe, pelo colega, amor, né? E aí a gente traz aquelas palavrinhas gregas que trazem todo o sentido de amor, né? O amor erótico, o amor sacrificial, então nós temos o amor ágape, o amor religioso, o amor filos, né? Filéu, que é de amizade. E todo mundo esquece daquele amor-paixão, que é patos, que é patológico, né? Que é paixão. A paixão de Cristo nada mais é do que um amor, um sofrimento que ele teve, a gente usa a palavra paixão. Uma pessoa apaixonada, a pessoa está sofrendo, mas também é um tipo de amor. Quando a gente fala de amor em psicanálise, a gente está falando de relacionamento ego-objetal. O que é relacionamento ego-objetal? Ego-objetal, meu pincel já era, né? Olha só, vê pra mim, aqui dentro, acho que tem mais uns 2 ou 3 pessoas. Não, essa gaveta mesmo, do seu lado. Na outra. Não, essa não tá. Deixa eu ver se esse tem. Essa aqui tem. Então, assim, quando eu tenho essa questão melhorou bastante, né? Ego objetal, eu estou falando assim que existe um relacionamento com o outro, do qual eu espero algo e dou algo. E isso é mútuo. Olha, a psicanálise, durante muito tempo, a psicanálise freudiana pura, ela era higiênica, ela era ascéptica. Havia uma busca de um padrão, de uma ética. E a ética era exatamente o cuidado que o analista devia ter de não misturar a vida dele com a do paciente, do analisando. Então, entende? Havia uma ética, mas essa ética ela é profissional só para a psicanálise. Naquele momento, aquela visão era de não interferência na vida do paciente. Era isso que estava acontecendo.
Só que automaticamente, o que foi percebido? Ferenczi percebeu isso, a gente já estudou isso, e o que Lacan foi percebendo? Quando o psicanalista tem uma ética, ele traz essa ética, esse jeito de ser certo e errado, esse código dele, para dentro do consultório e impõe isso, automaticamente ele faz o que nós fazemos quando criança na construção do nosso superego. Nós interiorizamos os valores do outro. Então o que Lacan foi percebendo que o Ferenczi já tinha percebido? Que o analista reprisava de forma transferencial a vida edipiana e inclusive recodificava os valores do paciente. Então o analista era alguém que, se a moral dele fosse uma moral muito rígida, o analisando acabava internalizando aquela moral, aquele jeito de ser. E se a moral fosse muito flácida, aquele analista, né, que não conseguia ver culpa em nada, erro em nada, a possibilidade do paciente também ter essa moral flácida era muito grande. E o que Lacan acaba propondo diante disso? Acaba propondo que o psicanalista se abstenha dos seus próprios valores para o analisando. Compreenda os valores do analisando. Isso proporciona liberdade. Quer dizer, se eu, paciente, não eu analista, se eu, paciente, sei que serei julgado pelo meu terapeuta, eu vou me esquivar de contar tudo o que eu desejo. Mas se eu sei que no divã, no setting terapêutico, tudo aquilo que eu conto não será julgado, eu vou ter liberdade para contar o que está acontecendo. Só que diante disso, existe um véu muito leve de manipulação. Eu me lembro de uma situação onde a Angelina, que traz o caso do paciente dela, traz para supervisão em grupo, por isso que eu compartilho com vocês, que foi em grupo, não foi comigo, em que ela percebe que o paciente dela está manipulando. Então o paciente dela começa a contar coisas eróticas, começa a contar cenas que tinham passado entre ele e a namorada, e na verdade ele está dando recado para a analista. E ela começa a falar assim: e aí, que providência eu tomo? O que eu faço? O que se faz numa situação dessa? Transfere para outra. Quando a transferência seria um caso adequado? Quando ele toma uma atitude. Não, ele não entraria no ato em si. Por enquanto é só a fala. Por exemplo, o paciente, não aconteceu isso com a Angelina, eu estou agora me referindo, já comecei falando desse caso, eu lembrei da minha professora, em que ela traz uma situação que o paciente dela começa a mandar cartas para ela, chega com bombom, com flores, no dia dos namorados traz presente para ela. Qual era a postura dela? Isso ela trouxe na aula que ele estava fazendo, que eu achei interessante, e um caso não é tão diferente da Angelina. Qual deveria ser a postura ética dela? Não misturar. Quem não misturaria o quê? Seria se esquivar da situação Qual? De aceitar um bombom. de aceitar flores, a champanhe, a lingerie, não sei. No dia dos namorados. Talvez não aceitar seja uma postura boa. Não Mas também aceitar. pode revelar aí uma. Mas recusar esse paciente, É. desde que o paciente saiba o limite dele, por exemplo, um limite pode ser dado. Você não foi nesse formato, mas o paciente trouxe uma lingerie para ela. Ela pode deixar muito claro: muito bonito, eu não posso aceitar. Eu estava na promotoria, chegou um senhor que eu estava fazendo mediação, um piauiense. Ele tinha sido acusado de abusar de uma menina de 12 anos, engravidou ela teve filho, e depois ele estava com pensão, estava se esquivando de reconhecer o filho. E o meu trabalho era convencê-lo, porque a coisa não foi tão judicializada na época, e agora o meu trabalho era convencer ele de que ele assumisse a paternidade da filha. Era aquele programa Pai Legal e tal. E era um senhor já dos seus 70 anos. E era interessante que ele chegava lá e a gente não podia acusar ele. Não tínhamos legitimidade para acusar ele, e o caminho não era esse. Nós queríamos o bem da criança, que ele reconhecesse aquela criança, que pagasse alimentos para ela e assim por diante. Só que um dia ele chega lá assim: Orlando, trouxe um presente aqui para você. Trouxe o mel do Piauí. Lá em Brasília tem muito disso, mel do Piauí. Já ouviu
ouviram falar de mel do Piauí? Aqui não sei de onde é o mel, né? Mas lá em Brasília o mais famoso é do Piauí. Aqui é Ortigueira, né? De Ortigueira? É. Então, seria mais como se fosse mel de Ortigueira, então, mel do Piauí. E um litrão de mel, eu li assim, mas fulano, nós não podemos aceitar presente. Aí ele pegou e falou, tá bom, eu trouxe para você e para os seus colegas. Está aqui no balcão, se você não pegar. E foi embora. Bom, eu tinha dito, nós não podemos aceitar presente. Ele foi embora, deixou lá no balcão. Eu brinquei com o pessoal e falei, quem deixou isso aqui? Aí eu peguei, eu recebi, nós fizemos uma brincadeira jesuítica. Vocês conhecem a brincadeira dos jesuítas? Mas vem cá, mas qual a finalidade da pessoa trazer um presente? Alguma intenção ele tem. Sim. Qual a Querer intenção comprar, do- trocar qual- favor, né? Naquele caso específico era propina. Era de conseguir meu favor, me amolecer, porque é como se eu tivesse algum papel de tomar alguma decisão. Pode Eu entrar com forçasse ele barganha. a fazer o exame. Então, eticamente falando, eticamente e juridicamente falando, eu não podia aceitar aquele presente. Se eu aceitasse aquele presente, eu estava sendo corrompido. Então, mas você A não corre ser que aquele dê para a risco. equipe toda, né? O Pode. juiz aceitar uma caixa de. É para a turma toda, para Mas o não meu pode. gabinete. Mesmo Assim, não pode. nenhum presente Pode. pode ser aceito, não. Eu conheci uma pessoa que comprou apartamento no Nordeste, e assim, as empresas grandes chegavam, um processo, e a pessoa recebia o processo, era só pegar o processo, na época não era para o computador carimbar, aí quando ela terminava de pegar o processo, dentro tinha um envelopezinho, aí o que tinha envelope ela colocava mais rápido na fila. Então ela foi juntando dinheiro, e é ela que me contou, olha, eu comprei um apartamento, tal. Mas isso na época ainda dá 1980, 1970, alguma coisa. Hoje isso é muito difícil. Não estou dizendo que não aconteça, mas é muito difícil, porque o computador faz sorteio, etc. Né? Isso é propina, isso é corrupção, isso é chantagem. Isso não é só questão ética profissional. Mas eu penso Isso é, de mas agora, você- o paciente. A paciente chega com uma oferta. Uma lingerie, né? Ou o paciente chega com uma caixa de bombom, né? Alguma coisa, uma insinuação. A Madalena colocou transfere, o processo de. Você falou transfere para outro. Transferir para Para outro outro paciente. profissional. Compra transferência seria? Pois é. Lembra que a gente discutiu sobre Fênix? A terapia só vai acontecer se o paciente, se o terapeuta der conta de contra-transferir e suportar a contra-transferência e entender que ela está acontecendo só ali. Mas você tem que permitir? Ele pode, inclusive, dizer não. Então, mas dizer o E não, não interromper. vai magoar o analisando? E Mas ele aí precisa ele ouvir. precisa de ouvir esse não. Precisa. Ele precisa ouvir. E aí Por ele vai exemplo, ficar livre até para escolher outro, né? exatamente. Oi, aqui você veio. Tudo bem? É sempre verdade. Acho que tem Mas que pegar esclarecer isso para Você ele. mexe na cadeira lá? Por favor. Depende do que. Esclarecer isso para ele. Olha, tô vendo que essa atitude sua tá trazendo, tá sendo por isso, isso não é legal. É assim que você quer ser tratado, é assim que... Pois é, mas se você esclareceu, você não fez nada diferente que a chefe dele faria, por exemplo. E talvez, isso vai ser dentro do campo do setting terapêutico. Talvez o que ele precisa é simplesmente de um não. De uma postura. Porque qualquer outra mulher faria esse caminho. Olha, você está confundindo as coisas, eu sou aqui só seu colega. Isso é um trabalho dentro do profissional. O analista tem que ser aquele que teria que, em tese, dar conta. Então, quando a Angelina trouxe o problema desse paciente, a primeira coisa que eu coloquei para ela foi assim, sua segurança está em risco? E ela falou assim, sim e sim. Eu falei, interrompe. Aí é diferente, entendeu? Porque a sua segurança está em risco. Você percebe que a pessoa está te assediando, a pessoa está começando... Aí falou assim, interrompa, passa para um colega, homem, né? E para não dizer que abandonou ele. E ela falou, vou tentar mais um pouco. E ela conseguiu transitar ele e aí conseguiu modular isso. Mas por que ela conseguiu? Porque ela deu conta de entender que era a forma como ele estava tentando resolver o ego dele. Mas ela deu conta porque ela procurou uma supervisão para ter um Exatamente. Ela tem que estar escorada ou por supervisão ou pela própria maturidade dela. Um dos dois caminhos tem que acontecer. E até para perceber se ela contra-transfere. Vamos imaginar o seguinte, que ela também se encante com o paciente, que não é incomum, gente. É extremamente comum. Vocês veem aí, lembra aquele caso daquela psicóloga
que foi fazer um trabalho em dependência química e se apaixona por um dependente químico, e esse dependente químico, ela se junta com ele e depois eles matam o filho dela. Esse caso foi ano passado, ano retrasado. Dezembro, esse caso, eu esqueci o nome do menino. Eles deixam o menino É verdade. adoecer, Esse que É, transitou na rede. Isso, exato. Quer dizer, isso aí não é incomum. Eu me lembro de uma outra aluna minha que foi para uma terapia de grupo, ela foi para cuidar de uma casa de terapia de grupo de pessoas de dependência química, fazer a mesma coisa que vocês agora começam a fazer, e ela tinha um pai, tinha uma história do pai dela, né? O pai, a fala dela era assim: meu pai levou minha mãe para prostituição, porque o pai dela teria pego uma menina no sítio, teria engravidado ela, e aí a menina ficou mãe solteira numa cidade pequena. Qual era o caminho? A família expulsou ela de casa. Qual foi o caminho dessa mulher? Para prostíbulo. Então, esse era o pai. Muito tempo depois, esse homem veio buscar a filha no prostíbulo. Não, veio buscar a filha na casa da avó. A mãe estava no prostíbulo. A menina foi para a casa da avó, e ele veio buscar na casa da avó para cuidar. Quando ela vai ser cuidada, ela descobre que tinha buscado uma babá, porque ele tinha tido filhos com a esposa dele, e precisava de uma babá, foi buscar a filha dele para ser babá. Então, essa é a história dela. E aí, de repente, ela começa a atender um grupo, e toda sessão ela começa a falar de um determinado paciente. E eu olhei para ela e falei assim: você percebe que ele está mexendo com você? E ela falou assim: eu estou apaixonada. Aí ela começa a sonhar com ele. Então ela começa a sonhar, tem sonhos eróticos com ele, até o momento que ela percebe que está apaixonada por ele. Só que ela tem a maturidade de perceber que a paixão é transferencial. Porque eu propus para ela assim: na hora de você sair desse grupo, procurar um outro grupo, e ela disse: não, eu sei que é transferencial, e quando eu estiver em perigo, eu grito. Toda sessão ela trazia esse tema, e ela conseguiu elaborar, resolveu, né? E assim, a pessoa, porque ela estava se apaixonando, era um bandido. Era uma pessoa que era bandido de fato, era preso, estava ali, né, passando por um processo de desintoxicação e assim por diante. Dentro disso, qual é o papel do analista na percepção? Ele tem que saber os limites, mas e se ele não souber? Aí vem o que o Hermes falou: em supervisão, o supervisor dele vai perceber. Quando o amigo do Freud, Breuer, estava atendendo na OCA, Berta Pappenheim, que era uma jovem de 18 anos, muito inteligente, que falava inglês, alemão e várias línguas, com fluência e tal, ele não parava de falar dessa menina para a esposa dele. Olha, ela é bonita, ela faz isso e tal. Aí a esposa percebe que está acontecendo alguma coisa. E ele não percebe. Por quê? Porque não existia a figura da supervisão. Mas quando a esposa percebe, e aí quando a Berta tem uma crise e diz para ele que está grávida dele, ele nunca tocou nela, assim, nem grávida ela estava, aí ele abandona a paciente, passa para Freud, e Freud vai teorizar sobre isso, que a transferência estava acontecendo. A questão é que quando a transferência começa a acontecer, a cura está vindo junto, em paralelo. Então, se o paciente confia no terapeuta e se doa e começa a se apaixonar pelo terapeuta, e a paixão acontece de várias formas: por gostar de estar com o terapeuta, por odiar o terapeuta, por querer presentear o terapeuta, né? Da propina. Se as propinas, vamos brincar, né? Se elas são em excesso ou insinuantes, talvez o terapeuta tenha que colocar limites. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Eu já recebi xícara. Um dia eu estou aqui, a paciente chega e diz: Orlando, estava no local, lembrei de você, comprou para mim um jogo de chá. Eu vou dizer: não, Freudiano, vou dizer: não posso receber. Eu agradeci, muito obrigado. Um dia eu estou aqui, a pessoa fala: você gosta muito de café, eu vi um kitzinho, e aí eu até tinha no consultório, só que as coisas que eu ganho do consultório ficam no consultório. Por quê? Para deixar claro que só tem sentido aqui. Sim. Quando é que eu deveria interromper? Quando as coisas saem fora dos trilhos meus ou da própria pessoa, por bem da própria pessoa. Então, se a pessoa, de repente, ela começa a extrapolar os limites do civilizado, do urbano, eu tenho que dizer: olha, o nosso limite até aqui. Se esse limite for ultrapassado, seria obrigado a interromper. Mas imagine se os dois estão encantados um pelo outro. Transferência e contra-transferência.
Aí é o supervisor que tem que ajudar, ou em grupo, ajudar sobre isso. Você tem, assim, no caso dos seus estudos, com os seus pacientes com os quais você já fez as terapias, e tem uma estrutura clínica específica que faz esse caminho, ou são todas parecidas, não tem uma assim que Não, cada um tem um jeito. tem um jeito? Muitas vezes você é visto como um pai. Eu me lembro de uma paciente que chegou para mim e falou assim: se você fosse meu pai, o que você mandaria fazer? E eu não podia dizer termina o namoro. E a história era dela. E eu falei assim: olha, se eu fosse seu pai, eu falo assim: termina esse namoro. Mas eu não sou seu pai, eu não posso fazer isso. Claro que eu disse. Ela terminou o namoro. E precisava, era um namoro abusivo. E ela não percebia o abuso. E só que ela buscava um pai. Então eu era o pai dela. Tanto é que até ela me abandonou no processo terapêutico do jeito que ela precisou abandonar o pai dela. Ela precisou abandonar o pai e abandonou a terapia. Orlando, mas no caso, pegando esse exemplo que você colocou sobre estar com um paciente, uma mulher, aquele relacionamento abusivo, qual seria a atitude do terapeuta? Fala com a H, a gente sabe disso. Talvez tenha que falar. Talvez você fale, por que você ainda está com essa pessoa? Lembra, nós não somos conselheiros, mas nós refletimos a pessoa. Fazendo ela pensar. Mais ou menos assim, ele me bateu. E você está com essa pessoa que bate em você toda semana, por que mesmo? Aí a pessoa vai pensar. No fundo, você está levando ela a pensar. Você pode chegar e dizer assim: até quando você vai se ignorar? Até quando você não vai se ver como pessoa? Até quando você vai ter esse comportamento de filha que apanha do pai? Então você vai pontuar, você vai trazer a pessoa a falar aquilo que é necessário que ela fale. Agora, existe um engodo, não esqueçam da própria palavra, do engano, uma ilusão muito grande que muitos psicanalistas vão caminhar nela, que é da asepsia. O quê? Asepsia. Opa, é com S? Agora deu branco. É isso aí, né? Se não for, a gente descobre depois, mas asepsia, né? Asséptico, asepsia. Bom, o que é um processo de asepsia? Eu não me misturo com o meu paciente. A frieza. É isso que Frank diz assim: não existe isso. É isso que ele recrimina no Freud. E é isso que o Lacan vai dizer assim: o analista tem que ser alguém maduro o suficiente para não precisar ser asséptico, mas também entender que tudo está acontecendo num processo transferencial. É por isso que a terapia, nesse caminho, o ideal é que ela tenha local e hora para acontecer. Porque tendo local e hora, o que não acontecer naquele local e naquela hora não é processo terapêutico. Os segredos daquela história acontecem no setting terapêutico. Por isso que o setting terapêutico passa a ser um setting, um aparelho de terapia, um local. O setting terapêutico pode ter tatame, pode ser mesa, pode estar 2 cadeiras numa posicionada. Isso é irrelevante. Isso é ferramentas que você vai utilizar. Mas tem que ser um ambiente de segurança para o paciente e analisando. O analista e o analisando. Então, assim, o analista tem que estar maduro o suficiente para ele entender que se ele contra-transferir e não estiver dando conta, isso tem naquela série Em Terapia, o Paul, né, que é o Caio, né, no Brasil, ele contra-transfere com a Júlia, no Brasil é a Júlia e nos Estados Unidos é a Laura. Ele se apaixona, porque ele está separando da mulher, a mulher parece que teve um caso, ele se separa, uma paciente se encanta com ele, se insinua para ele, e ele se apaixona, só que ele não faz nada com ela, mas ele está se apaixonando por ela. Aí a terapeuta dele, a supervisora, fala: passa o caso dela para mim, eu atendo ela. E ele disse: não, eu dou conta. Só que ela está vendo que ele não está dando conta, ele está contra-transferindo, ele está mergulhando nessa contra-transferência. Isso inconscientemente. É por isso, na análise dele, o papel é a terapeuta dele
ajudar ele a sair disso. E quando o profissional tem a própria percepção e consegue bloquear isso aí? Então, ele Isso acontece consegue. muito na minha profissão, né? Academia e tal, já aconteceu Sim. de alguém trazer um presente, porque tinha uma lanchonete de trazer salgados para todo mundo e uma de trazer lingerie. Então, você saber que o salgado para todo mundo você pode receber, a lingerie você tem que falar não. Uhum. Então, o profissional tem que saber até onde ele pode ir mesmo. Exato. Isso pode, principalmente com as mulheres, né? Que Uhum. pode ter o paciente que vai querer agradar e ir mais além, né? Exatamente. É dar o limite. O limite. O que tem que acontecer, a interrupção, é se, por exemplo, dar o limite e o dizer não significa não te atendo mais. Por exemplo, no seu caso específico, né? Tá lá, você está na academia, a pessoa chega com essa lingerie, você não precisa falar, ó, a partir de hoje você não treina mais na minha academia. Muito Você simplesmente obrigada, fala, mas olha, não obrigado, aceita né? isso. Não vamos confundir as O histórias. profissional Tá? tem que saber até onde ele pode Isso, ir, isso. mesmo que ele esteja se envolvendo. O profissional tem que saber que ali ele tem que parar. e falar, Exatamente. "Não, É só isso. Agora, se esse profissional, seja de qualquer área, mas especificamente da psicanálise, ele não está dando conta de lidar com isso, bom, aí ele tem que fazer isso. Olha, não vai, talvez não precise dizer para o paciente, não estou dando conta, mas vai colocar de forma elegante, falar, não estou podendo atender, isso, né? O que não pode é abandonar. Eu já tive uma paciente, já contei esse caso para vocês, ela abandonou, o paciente ela abandonou, não atendia mais o telefone, porque ela não dava conta. E era uma situação de agressividade. Eu contei para vocês essa história. A paciente, a terapeuta obesa, estava tinha terminado com o marido, tinha um processo de divórcio dolorido, aí ela começa a atender uma histérica que conta as aventuras da ninfomaníaca dela, com quantos tinha transado aquela semana, como é que tinha ido e não sei o que tinha feito, encontrou com a pessoa, estava sem calcinha, e ela tinha terminado um relacionamento, não tinha ninguém, e ela sentia, cada sessão ela sentia que era agredindo ela. E ela falou assim, Orlando, eu me assustei quando eu estava indo para a loja comprar roupa, falando assim, será que ela comprava roupa para analisando dela, para ver se, será que eu estou bonita para ir atender essa pessoa? E aí ela passou a não atender mais o telefone, estava fazendo mal para ela. E eu falei, bom, primeiro, no processo analítico, vamos resolver isso. Como ela não prosseguiu, eu falei, então passa ela para alguém. Ela simplesmente desligou o telefone, abandonou tudo. E foi fazer cirurgia bariátrica. Foi fazer cirurgia bariátrica para ter resolvido. Aí o que aconteceu? Como eu era o supervisor dela e eu vi uma outra pessoa sofrendo, aí a outra, eu fiz contato com essa pessoa, fez contato comigo, né? Eu que tinha encaminhado para ela, e aí eu comecei a atender, passou a ser minha paciente. Aí eu fui entender tudo que estava acontecendo do ângulo dela, que era o caminho dela, de seduzir, de chegar, deitava no divã, falava como é que tinha feito com o namorado, como é que tinha feito com o marido, como é que tinha feito com o outro. E toda a sessão era um teatro, extremamente sedutora. E, na verdade, a histeria completa. Ela não estava interessada em ninguém, ela estava com uma dor intensa, abandonada pelo marido, o marido tinha trocado ela. A proposta do marido era mais ou menos assim. O marido era um gigolô, um gigolô sustentado pela mulher. Então, ele, não pela mulher dele, sustentado por uma mulher. Então, ele tinha uma patroa, mas a patroa era motorista e faz tudo para ela. Ele levava ela, inclusive, para a cama. Então, ele mantinha, se ela aceitasse que ele mantivesse essa vida dupla, o casamento era perfeito. Ela não aceitou, então o casamento estava interrompido, porque ele ganhava muito bem sendo esse tipo de motorista. Então, o sofrimento era intenso, eles tinham filhos, né? Entende? Há um sofrimento, há uma ética que está acontecendo e a pessoa não deu conta, pulou fora. Então, a gente olha muito a sedução sexual, mas muitas vezes a sedução é outra. É sedução de estilo de vida, de jeito de ser. Né? Você atender uma pessoa, a classe social dela é muito alta ou é muito baixa, ou ela te agride pela fala. Tem paciente que agride você. Tem paciente que é violento. Tem paciente que manda você calar a boca. Não, estou falando, não fala nada não. Tem paciente que chega, explode com você, e no final da sessão, você desculpa, eu estava nervoso. Eu falo assim, olha, se eu não der conta de suportar isso, eu não sou profissional. Então, assim, a gente fala de assédios, de paixões, né? Mas tudo isso tem um nome. E a transferência pode ser positiva, pode ser negativa. Eu posso gostar do meu paciente, eu posso odiar meu paciente. Então, aquele paciente que eu não acho horário na agenda para ele, eu tenho, por que eu não acho horário?
Então, o que está acontecendo? E aí, no processo ou de supervisão ou de própria autocrítica, eu tenho que ter essa percepção de autoanálise. E aí eu falo assim, bom, então eu vou entregar ele para alguém ou eu vou cuidar desse caso? Então, isso tudo está dentro do assunto que é ética, mas não é a ética profissional do jeito que a gente discute, porque profissional do jeito que a gente discute, porque é uma ética sobre a condução, ou vamos usar a palavra aqui, manejo clínico. Tá? Manejo clínico. Como é que eu conduzo a minha clínica? Como é que eu conduzo o atendimento ao meu paciente? Tem uma receita de bolo? Tem que ser assim? Isso acontece com franquia. O que é uma franquia? Você vai no McDonald's de Londrina, você vai tem um padrão. A psicanálise não precisa de um padrão nesse nível. Ela tem um padrão mínimo, que é o que diz que isso é psicanálise, isso é terapia holística, ou isso é gestalt terapia, ou quer dizer, é o mínimo para se distinguir a teoria. Mas assim, nós não temos, ó, o consultório tem que ter o lado do sol para tal lugar. Eu me escutei uma vez assim, quando o paciente deve ser apresentado ao divã? Quando ele quiser ir para o divã. O divã virou um santuário onde só no momento que o paciente está fazendo livre associação ele irá para o divã. Eu já escutei de terapeutas em que o paciente fala assim, posso ir para o divã hoje? Não, você não está preparado. É o caminho dele, do terapeuta. Então talvez ele tenha colocado, instigado a acontecer isso por algum motivo. Mas isso está dentro de uma teoria, não está dentro de um hábito, de um jeito de ser. O manejo clínico, ele é postulado por uma ética. Qual é a ética? A ética não é ética profissional. É ética do paciente. É interessante a gente entender essa ética do paciente, porque o meu paciente chega e fala assim, olha, eu quero matar meu vizinho. Aí você chega, não diga, matar tá errado. Isso é pessoa sem caráter. Você tem que se controlar. Não é isso. Nunca mais ele vai te falar que quer matar o vizinho. Por que você quer matar ele? Por que você quer matar? De que forma você quer ser matado? Ah, eu quero arrancar a unha dele uma por uma. Aí você viaja na história dele, leva ele a sério. Porque qualquer outra pessoa ele ia fugir, ele ia disfarçar e que você não. Ele precisa ter. Quando a gente fala de ética psicanalítica, a gente está falando de permitir que o certo e o errado deixe de ser forças coercivas. Assim, eu, psicanalista, não preciso o tempo todo assumir uma forma de superego para o meu paciente. Porque alguns terapeutas viram o superego do seu paciente. E o superego, o paciente vem, fala das paixões dele, dos desejos dele, não, isso está errado, você vai perder tal coisa. Você pode mediar, você vai perder, mas você vai ganhar. O que você está decidindo? Com base em quê? Né? Então, assim, quando você faz esse caminho, por exemplo, o paciente entrou em contato comigo, hoje disse assim, pensei em fazer uma besteira. Fazer uma besteira, não tá. Estou conversando e tal. E marquei o horário, falei, então vamos fazer a sessão. Aí eu vou ver se eu posso ir. Falei, tudo bem, você pode não vir, mas lembra, você tem um acordo comigo. Se não se mata antes de conversar comigo. Eu não disse, você não pode se matar. Não, você não se mata antes de falar comigo. Isso funciona. Isso normalmente funciona. É Tem que haver, é um pacto, sábado, né? Você faz um pacto com a pessoa. Sábado eu perguntei pra você, minha amiga, Sim. né? Falou. Até a te perguntar. Aí antes de você responder, eu falei, bom, tomara que dê certo. Mas, gente, nessas horas parece que some tudo, né? Você não sabe. E ela falando, eu vou me separar do meu marido e vou me matar. E aí eu falei com ela assim, mas quando você quer fazer isso? Aí ela fala assim, não sei, talvez amanhã. Aí eu falei com ela, não, então espera aí que eu vou chegar aí na sua casa. E aí eu fui, passei a tarde toda com ela, mas ela já tinha tentado fazer isso outras vezes. Ela estuda como se faz, ela já sabe como que dá nó para fazer enforcamento. Ela já sabe onde pôr a faca para matar, para morrer mais rápido. Ela já sabe todos os meios de suicídio. E ela já tentou um.
Então, assim, aí eu passei a tarde com ela, mas a gente vê, assim, que é... E por que ela quer fazer isso? Então, ela me contou uns sonhos dela, aí eu não consegui tudo, porque a filha dela estava lá, então toda hora interferindo. Mas ela teve um problema com o pai, que foi é o padrasto, mas que foi o pai dela, né? Que violentou ela, molestou ela, e ela se sente assim com o marido. Porque ela perdeu toda a vontade de ter relação com o marido por causa de uma traição, e ele acorda ela tocando nela e ela sonha com o pai que já morreu, que o pai está fazendo isso. E aí eu falei, será que é o seu pai mesmo? Como você se sente com o seu marido? E aí... Mas você consegue localizar, baseado no que a gente já estudou, o que é esse tentativa de suicídio, esse desejo de morrer? Eliminar essa dor? Eliminar a dor. Mas olha o padrão. Tem um padrão acontecendo aí, um padrão que a gente estudou ele. Obsessivo. Sim. Mas quem ele quer eliminar? Quer eliminar o pai. É o pai. É a teoria de que não há um suicida, há um homicida. Como eu internalizo a pessoa, perco a pessoa, a dor fica, então eu quero matar essa pessoa, que sou eu agora. Porque eu virei o outro. Que é um processo de internalização, de introjeção. Então, quando essa pessoa consegue falar sobre isso, a tendência é que essa dor continua doendo, continua machucando, mas pelo menos ela está para fora, está externalizada. Tenta imaginar, se essa pessoa fala com qualquer outra pessoa que não tem um viés psicanalítico, psicológico, não, você é louco, não faz um negócio desse. A vida é tão valiosa. Como é que você vai fazer? O caminho é outro. O analista não é alguém que diz não faça. Como você quer fazer? De que forma? É porque a sociedade já faz isso, né? Sim, todo mundo faz Ele isso. já é o aconselhamento, né? Dele já a pessoa normal vai aconselhando. Aconselhar. Então esse é um caminho, é um caminho que você vai E a tendo presença nisso. desse marido dela não faz aumentar mais todo o problema dela? Presença, contato, toque? Sim. Porque o marido está trazendo toda essa angústia. Então talvez seria ter que trabalhar o marido dela também. Sim. E essa é uma outra questão, porque eu fiquei assim, gente, como é que trata ela sem tratar? Ele está trazendo a presença do passado. Eles não têm intimidade, precisa trabalhar para que possam, para ela se libertar, para ter o ato sexual com o marido e ele saber lidar com isso. Então a gente tem que trabalhar com ele. Também ele Mas sabe como que ela sabe que aconteceu com talvez ela. Ele sabe o que aconteceu, ele não sabe o que ele representa. Então, E ele força ela, ele fala assim, se você não tiver relação comigo, eu vou buscar lá fora. aí aumenta mais a pressão. Aumenta a pressão. Ela viajou semana atrasada, voltou e encontrou fios de cabelo louro no sofá. E ela é morena. Então, assim, ela já fica Imagina o pirada. sofrimento dela. Ela já sofre pelo passado. O presente não pode ser uma esposa para o marido. O marido exige, está sendo traída, ela está se sentindo mais inferior como mulher ainda, sem ter prazer na vida. Ela chegou num ponto que eu não existo, eu não preciso viver mais. Sim, né? é exatamente essa fala dela. Mas como é que você trata alguém assim se o marido não está nem aí? Não. Como que você... É essa que é... Não, se o marido se envolve no tratamento, fica muito melhor. Mas é possível tratar a pessoa assim. Mas não tá vendo, é só ver. Fernando, tem algumas colocações? Só para fechar história essa dela. pergunta, toda vez que eu mudo o sistema, eu altero tudo. Por exemplo, se a pessoa é ouvida, automaticamente o sistema todo está interrompido de alguma forma. Então você vai ou empoderá-la, ou potencializar para ela dizer para o marido o que está acontecendo. Você me lembrou agora um caso de uma aluna minha em que todas as vezes que ela fazia sexo com o marido, ela tentava se matar. E por quê? Porque ela não sentia orgasmo, senão do jeito que o pai fazia com ela. E ela entrava em desespero, quer dizer, que vida é essa? Então eu gostava que o meu pai fizesse isso comigo, isso que ela trazia o pensamento, sofria. E aí ela vai para análise, ela elabora isso, ela tem que separar as cenas, ela tem que viver todas aquelas emoções. Porque o problema dela não é com o marido, o problema dela é com o pai. Agora, mas e o marido? Ela pode dizer não para ele, ela vai ter que ser empoderada a dizer isso.
a contar para o marido. E se o marido terminar? E se o marido... A pergunta que poderia falar assim, joia, se ele não faz sexo com você e vai procurar com outra pessoa, vale a pena esse relacionamento? Vale. Então, vamos investir e tentar entender. Não, não vale. Você não vai dar a resposta, mas você vai levar ela a pensar sobre isso. Será que esse formato de resolver o problema do marido é adequado? Então, vai haver uma interferência. Tem uma discussão muito grande da interferência que a gente faz. Quando você interfere com um lado, você muda o peso da balança. Quando eu acolhi mulheres com violência doméstica, a gente encaminhava para um grupo que chamava de empoderamento. Esse empoderar uma mulher implica em potencializar o confronto. Esse é o grande problema, né? Se o homem bate na mulher e você empodera ela e ela mantém esse casamento, talvez o homem mate a mulher. E só matou a mulher porque a mulher o desafiou. Bom, então não vamos mais empoderar a mulher. Não, o caminho é empoderar a mulher e posicionar o homem no lugar adequado dele. Dele compreender que ele não tem esse direito. Mas aí vem o que você falou, os dois precisam de tratamento. Então o ideal é que haja uma intervenção no casal. Ideal. E se ele não quiser fazer terapia, ela faz. E talvez haja até a separação. A hora que elas se descobrirem, né? A hora que elas se encontrar, Isso. ela pode se separar. Exatamente. Mas antes dessa separação, o ideal é que ela fale para ele. Sim, não. Então, na terapia isso vai ser elaborado. Mas só para a gente trazer essa discussão para o nosso tema aqui, a pergunta é o que é o certo e o que é o errado? Vamos colocar uma hipótese mais esdrúxula possível e que o pessoal... É porque essa parte da janela lá abre. Não, eu falei para ele, leva a jaqueta, ele falou, não precisa. Qualquer coisa. Tá vendo? Acho que você vai embora sem camisa. Não se esfriar, eu tiro a não precisa. Eu vou pagar pra ver, mas quando ela não pode sem camisa. Essa coisa de homão mesmo. Tá frito. Mas assim, é isso que eu já falei, só para fechar isso. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação, tá? Fictício. Que esse caso que você está trazendo, que ela se sinta bem em ser desejada pelo marido nesse formato. Ela se sente mal de se sentir bem, entende? Se sente mal de se sentir bem, que é o caso da outra paciente que só sentia orgasmo se fosse na posição em que o pai abordava. Então ela se sente bem com aquela posição. Só que aí ela se sente mal por se sentir bem. Entenderam? O nó que é feito em torno disso? Então, vamos imaginar. Eu, analista, tenho o direito de dizer para ela assim, nossa, é imoral você desejar fazer sexo, sentir prazer do jeito que você era molestado. Ou falar assim, nossa, isso significa que você gostava do que o seu pai fizesse com você. Não. Os valores dela que estão em jogo. No consultório não são os meus valores que estão em jogo. O paciente que chega, a minha paciente que chegou e falou assim, eu tenho, foi na outra turma que eu comentei, acho que não foi com vocês não. Ela estava entre dois homens. Ela falou assim, o fulano me dá borboletas na barriga e o ciclano conversa comigo. Ele falou assim, joia, você vai ficar com quem? Yolanda, não posso ficar com os dois? Quer dizer, os dois aceitam? Falei, não, a hora que um ficar sabendo, não vai querer saber de mim. Vai ter problema com o outro. Ok. Então, qual decisão você vai tomar? Eu não sei. Um rola química e o outro rola conversa. O que rola química não fala nada comigo. A gente chega, transa a noite toda e pronto. O outro conversa a noite toda, só que aí não deseja transar com ele. Eu tenho direito de falar assim, nossa, você está com dois caras, dois homens, pensa bem, você é uma pessoa jovem. Eu tenho direito de trazer os meus valores sociais, culturais. Não, o valor é meu. Eu tenho uma filha da idade dessa menina que eu estava atendendo. E eu nunca na vida ia querer ver minha filha numa vida, que é meu conceito de moralidade. Mas eu tenho direito de chegar para ela e falar, não é minha filha. Então quando ela me traz, eu não tenho direito de dizer assim, o seu ato é feio, o seu ato te anula como mulher, te torna objeto. Eu só ajudo ela a pensar sobre isso. Agora, se eu acho que o meu tratamento é ascético, eu estou me enganando no fato que eu também estou trazendo.
Olha, eu acabei de dizer para vocês que eu tenho uma filha da idade dela. Quer queira, quer não, quando ela me conta as aventuras dela, eu vejo a minha filha naquela história. Pensa na filha. E aí isso faz com que o processo de cura seja muito mais intenso, porque eu dou conta de entender ela. Mais ainda, e aí vem o tchan da formação do analista, que é o que Lacan pescou, né, e que é o que o Ferenczi tinha pescado também. Quem atende se trata. Porque no momento que eu atendo essa pessoa, automaticamente eu estou conseguindo entender mais a minha filha, que tem a idade dela, os dramas que ela enfrenta, os problemas, e eu tenho então estar mais humanizado a perceber tudo isso. Então, assim, abrir mão da contra-transferência significa abrir mão da sua própria cura e da cura do outro. E a psicanálise inicial, ela fazia isso. Transformava o analista em quem? Um cara que só, não, ok, não fala nada, e despedia a pessoa, só permitia que a pessoa falasse e não trazia elaborações. Então, assim, o que ela começa a perceber? Que a pessoa vai pedir, se trata, e em determinado momento, ela fala assim, olha, eu gostaria de ouvir outras pessoas para, inclusive, elaborar minha própria dor. Ou o analista propõe, que tal você atender pessoas com esse padrão, com esse perfil? E a pessoa pensa que ela está curada e atende pessoas e, nossa, era isso que me doía tanto. E é por isso que quando você começa a atender alguém, a sua cura é muito mais rápida e muito mais forte. Quem já começou a atender, já começa a perceber isso. Ao escutar o outro, você elabora a sua própria dor. Isso se chama contra-transferência. Então vamos voltar àquela história. Se no momento em que a Angelina percebeu, eu estou usando a história dela dando nome, porque foi muito madura, a solução dela foi maravilhosa. No momento que ela percebeu que o paciente dela estava dando em cima dela, ela conseguiu entender a carência dele. Vocês querem ver isso na ficção acontecendo? A série Gypsy. Já assistiu? Eu lembrei dela. Em Gypsy, acho que é assim que escreve, né? É. Em Gypsy, ela vai viver a história do paciente, só que ela fica roubada, né? Mas usar tudo isso aí. Ela vai viver a história do paciente e aí ela entende o paciente. Por exemplo, o primeiro caso que ela tem, quem já assistiu Gypsy? É porque ela vai atender, você lembra o primeiro caso? Ela vai atender um rapaz, o rapaz chega para ela, ele é vítima, tudo, e aí ela vai e encontra com a namorada do rapaz que terminaram. Aí em determinado momento ela conta, nossa, mas ele é muito pegajoso, ele é muito vítima. E aí, só que no consultório ele não apresentava tanto isso. Aí na sessão com ele fala assim, você parou para pensar que você talvez não seja bem visto nisso? E ela traz a observação que ela observou na vida da pessoa. Isso resolve tudo para ele. Aí ele vai lá, vira amigo dela, consegue elaborar toda a dor. Quer dizer, ela conseguiu construir história. O que Ferenczi, voltando a Ferenczi, por isso que eu precisava que vocês tivessem feito aquele último módulo de Ferenczi, o que Ferenczi teorizou sobre isso? Eu preciso ter essa palavra que eu uso, tá? Emprestar uma história. Eu vou colocar tapuê, uma história. Ela não precisa ser real, não precisa ser história. É uma história, uma ficção. Eu preciso emprestar. Talvez eu tenha que olhar o meu paciente e construir uma história para ele, para eu entendê-lo. Quem vai trabalhar esse tema é o Nasio no livro Porque Repetimos os Mesmos Erros. Ele fala de uma paciente e que, para ele entender a dor dela, ele monta uma história para ela, ele empresta uma história. E ele fala, nossa, a história não precisa ser real, mas ele empresta e fala, é isso que ela deve estar sofrendo. E aí essa história, sendo não real, me faz entender a ética daquela paciente. Então, para eu fechar esse tema ética, para a gente entrar no que eu quero falar com vocês do estudo de caso, a ética, quando nós falamos de ética, claro que nós temos nosso código de ética, seja uma ética social, né? Seja uma ética da associação, que você agora zela por um nome, então você está atendendo em nome da associação. Se você começa a atender uma pessoa e você faz besteira, todos os seus colegas pagam por isso, então por isso, para carregar o nome do percurso psicanalítico ou de qualquer associação que você tiver, você vai ter que zelar por aquele nome e será punido se não cumprir as regras que legitimam aqueles atos, assim por diante, mas isso é o que acontece com qualquer profissão. Um engenheiro, por exemplo, que dá um golpe no cliente dele. O conselho dele vai,
associação dele, né, no caso dele, é Conselho Regional de Engenharia e Educação CRE. e agronomia, né? Engenharia e agronomia. Não, não é. Não. Conselho Regional de É Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Arquitetura. Não é arquitetura. Não. O de arquitetura é Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, é CRAU. Exatamente. É engraçado, né? Antes eles estavam juntos, eles se separaram. E, então, esses conselhos eram pelo nome deles, né? O Conselho Regional de Medicina, o CRM, etc. Então, nós não temos um conselho. Inclusive, isso é uma discussão que está acontecendo no Congresso, teve movimentação esse mês. Mas vai ter, igual a educação física, não tinha. Pois é, não, mas toda a pressão dos psicanalistas é que não tenha. E existe a possibilidade de ter. E aí vem até a pergunta, e se tiver, como é que vocês vão fazer com a formação de vocês? Não muda nada. Por quê? Por isso que eu mandei para vocês o projeto. O projeto contempla toda essa formação psicanalítica. A única coisa que daí, talvez, dentro da proposta, passe a existir um curso de graduação em psicanálise, mas daqui para Mas tem os diante. direitos adquiridos, né? Tem os Quando direitos fez a educação adquiridos. física, quem já estava na área adquiriu, Isso. quem ia começar tinha que ter a Novas graduação, regras. todo É reconhecido. igual o caso do magistério, né? Gente, o magistério ficou, É. né? Quem E não depois tinha, ficou o depois a magistério superior e pedagogia. pedagogia. Isso. Então, assim, isso não é tão. Mas, assim, quando os conselhos surgem, aí eles conglomeram os valores de todo aquele grupo profissional. A psicanálise não tem. A psicanálise funciona por sociedades psicanalíticas. É o que a gente viu no último encontro, né? As várias sociedades que nós temos. E com suas formas de formar. Qual é o método de formação de um analista? Cada sociedade estabelece seu método de formação, mas dentro daquilo que nós chamamos de tripé. Certo? Está compreendida a questão da ética? Querem falar alguma coisa? Qual é a Eu quero ética? falar uma coisa. Fale. Que eu comecei numa brincadeira aqui, quando você falou, uma lingerie pode dar. Aí eu brinquei com ela. Depende da lingerie. Se for azul bebê, não pode. Se for bege, não pode. Mas se for uma vermelhinha, por que não? Isso ficou na minha cabeça esse tempo todo. E agora está me incomodando porque me pegou. Então, assim, qual é o limite? Uma camisolinha de flanela pode. Uma lingerie vermelha, não. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim, mas qual é o limite? Pois é. Você Qual é a linha tênue disso aí? Tudo tem um significado. Que afeta o É até onde você dá conta, será? O limite, acho o limite, isso. Bom, Eu acho o limite isso. é, primeiro, o que afeta o paciente o paciente. É sobre isso que eu e até onde o terapeuta dá conta. São os dois. Você tinha falado, o que afeta o terapeuta. Isso, na verdade, o que afeta o paciente Então, e o então afeta o pode. terapeuta, que seria essa outra. É. Então, na verdade, o limite, essa busca, o que é o limite do certo? Isso aqui não tem o que é certo. Aceita o presente, não aceita o presente. Freud aceitava o presente. Quando Freud, por exemplo, é chamado a tratar da Ana O, ele sabia que a Ana O ia se apaixonar por ele. Ele estava vendo isso acontecer com o colega dele. E aí ele chega e percebe que ela também tinha se apaixonado por um outro professor, por outra pessoa. Aí ele percebe que ela se apaixonava por homens de gravata. Então ele sabia que ia se apaixonar por ele também. E o que ele faz? Nada, ele ia dar conta. É o limite dele, ele dava conta daquilo. Agora, o terapeuta tem que ser maduro o suficiente para saber o limite dele. Porque ele vai sentir um certo incômodo com Pois- aquele presente. Você vai Sim, sentir esse um presente incômodo já é um ultrapassando sinal, isso. mas Você ele sendo não maduro, né? O por que profissional, não, né? vou falar terapeuta, né? O profissional em si, ele vai sentir um incômodo daquele presente que não é O o presente certo, não é certo. Então, por exemplo, ele vai se sentir incômodo Uhum. e ele talvez, ele tem que ver se ele vai se sentir incomodado e ele tem que ver se ele alimentou algo que não precisava ser alimentado. Isso também. Que é o que Ou você então colocou o processo, A hora os que o limites. terapeuta está se arrumando um pouquinho demais em casa para atender aquele paciente, aquela paciente, ele está se cuidando um pouco, ele se cuidando um pouco mais para ir trabalhar, Isso. então ele também está dando condições, o profissional está dando condições Sim. também. Né? Então, é entender o limite dele e o limite do outro. E até onde. Agora eu concordo plenamente com vocês. Uma linha tênue. Exatamente. Por isso,
E acho que uma palavra-chave, de repente, nisso aí, pro terapeuta, é o evitar o narcisismo. Porque o narcisismo eu posso assim, não, acho que eu dou conta. É. Não, acho que eu vou conseguir. Isso, perfeito. Né? E aí, de repente, percebeu, corre logo, porque é melhor não chegar na beirada para ver até onde eu consigo ir e cair, de repente, né? Exatamente. E perceber isso, né? Antes, que é a Gibbs lá, né? Da Gibbs. Ela foi extrapolando, Sem freio, né? extrapolando, sem freio. E ela, na supervisão em grupo... Ela enganava, É. né? Ela Exatamente. enganava. Ela Muitas tá das vezes você adoecendo. tem que se permitir a caminhar também, porque para chegar até que ponto vai. Pode Se acontecer. você está Mas com acompanhado, tem supervisão, supervisão, Se você está Você dá equilibrado, conta de você saber o leva o limite. paciente a ver o que ele fez. Ó, não é um dia próprio, é dia do namorado, você não é o meu namorado, não é? Exatamente. Levar É por isso que a ética E inclusive, ficar não com será a lingerie, absoluta né? por tudo. Se Por uma exemplo, pretinha. talvez um paciente te dá uma lingerie de presente e diz não, e talvez o outro te dê presente e você aceita. Né? Talvez um dê uma flor, você aceita, e talvez o outro dê uma bala, você recusa. Inclusive no sentido terapêutico, talvez precise ser recusado, falando, não posso aceitar isso. Melhor não. Eu sei que esse presente não é para mim, mas é para uma pessoa que você idealizou. Isso é uma fala. Ou talvez só um não, sem muita explicação. Fala, prefiro não aceitar. E devolve para a pessoa. Ah, eu vou perder o paciente? Talvez perca, talvez não. Mas você, terapeuta, terá que ser maduro para ter essa percepção. Se a pergunta for, podemos receber presentes de pacientes? Sim, sabemos. Agora, só temos que entender o que significa esses presentes. Fazer igual o Mel lá do Piauí. Mas muitas vezes a pessoa é frágil, o terapeuta é frágil numa área. Ele precisa de ajuda naquela área. Numa contra-transferência, realmente, aquela paciente ou aquele paciente vai mexer com a vida dele, vai. E muitas vezes também existe o terapeuta ou qualquer um profissional que tem uma palavra que se chama orgulho. Mas é o que ela colocou. É um processo narcísico, né? Isso. Eu dou conta, eu resolvo. E até o caso da série, que ela burlava ainda todo mundo, porque eu acho que ela achava que ia dar conta, né? Que na hora da supervisão ela escondia as anotações que ela tinha que apresentar, né? Então ela não apresentava aquilo para ela. Não, se eu apresentar, eles vão me barrar por aqui, então eu preciso dar conta sozinho. É uma questão que você colocou, Essa questão que da- eu achei relevante tocar nesse assunto, no caso da perda de um paciente. Porque você depois vai ficar se indagando até, vai ser uma inquietação, você vai ficar se questionando até você mesmo. Mas por que ele não quer mais cumprir as sessões? Parou? Bem colocado. Tem isso também. Não, Você bem vai colocado, recusar alguma isso coisa? se chama, isso aí é chamado na psicanálise de resistência. Isso foi perguntado para a Freud. Falei, quando o paciente abandona, houve cura? Eu falei, claro que houve. Mas ele te abandonou. Abandonou porque tocamos na dor. E é natural que toda vez que a dor chega perto da dor, a pessoa dá uma parada. Mas algo foi agregado a essa pessoa. Então isso se chama resistência. Por isso que quando a gente fala de técnica psicanalítica, e esse é o nosso tema, que a gente está fechando isso, falando de ética, e a gente está envolvendo esse tema, técnica psicanalítica não é ferramentas para fazer análise. Tá? A técnica é composta por um processo de transferência e resistência. Detalhe, só há análise acontecendo quando os dois caminhos ocorrem. Se não acontecer, a análise está tendo terapia, mas não é psicanálise ainda. O que é a resistência? Muitas vezes o paciente fala assim, nossa, eu vim aqui, eu tinha um monte de coisa para te falar, mas esqueci, não sei o que eu tinha que falar. É porque ele não quer resolver o problema. Aí inconscientemente. E é por isso que há a atenção flutuante, a livre associação que vai fazer vir para o problema real. Ou, por exemplo, o paciente fala assim, eu estou bem, está tudo resolvido. Né? Eu estava com um paciente essa semana, foi engraçado,
15, 20 minutos depois de iniciar a sessão, ela chorou. No finalzinho da sessão, ela falou assim: ah, não, Orlando, é muito ingrato, não sei o quê. Eu cheguei bem, eu pensei que eu estava tranquilo, eu fiquei falando: o que eu vou falar com o Orlando? Não tem nada para falar com ele, está tudo certinho. Olha a minha situação, eu pegava a caixinha e disse: olha a minha situação, vem aqui para piorar. Para mim estava tudo bem, não tinha nada a ser resolvido. Tinha. Eu brinquei, eu não fabriquei nada. Você está chorando, a lágrima vem, é sua. Então, isso é um processo de resistência. Nós temos a tendência: não, tudo bem, está tudo tranquilo. Desde que eu não mexa no problema. Isso é uma negação. É uma negação. É uma defesa que está acontecendo. Falar, então, espera um pouquinho, Orlando, se essa pessoa disser que está curado e já foi embora e terminou, talvez esteja curado, talvez esteja no caminho da cura, talvez não seja aquele momento de tratar. Eu tenho que simplesmente respeitar a postura do meu paciente. Eu me lembro de uma aluna, depois de questionar de análise da primeira paciente, ela descreve o comportamento da terapeuta dela aqui em Londrina. Que ela era uma psicanalista cara, assim, 400 e pouca sessão, fazia 2 sessões por semana, então ficava muito caro. Então já joga ele, você já 900, 1.800, 3.000 e pouco de terapia. Aula de terapia. E quando ela terminava, tipo assim, não queria ir, não era nem pelo dinheiro, era porque não queria ir, a resistência dela. Aí a terapeuta ligava para ela: não, vem, você precisa vir, não. E aí ela começou a perceber que era interessante para ela por questão financeira. Talvez nem fosse, talvez fosse porque de fato a terapeuta estivesse comprometida. Né? Uma pessoa que se dá o luxo de cobrar esse valor por 2 sessões semanais no mercado, ele deve ter clientes para isso. Então talvez nem fosse, mas a referência que ela teve foi assim: ela queria meu dinheiro. Então eu abandonei, falando: não piso mais ali. E quando ela ligava para mim, eu já não atendia. É muito importante que você, analista, tenha a noção de que o seu paciente tem toda a liberdade do mundo de dizer assim: não quero mais ser atendido. Isso não é contra você. Por quê? Porque é dele. Você não é o santo milagroso que vai curar aquela pessoa. Você só é o terapeuta extremamente insignificante. O que você faz, qualquer outra pessoa vai fazer. Qualquer outro analista que se propõe a ouvir outra pessoa. Né? Uma pessoa pegou, me ligou e falou assim: Orlando, você tem um psiquiatra para me indicar? E eu falei assim: você tem plano de saúde? Aí ela assim: não tem. Eu falei: por que um psiquiatra? Ah, porque eu preciso ter uns problemas a resolver. Eu falei assim: o psiquiatra vai te dar remédio. Ele não tem outra ferramenta, não tem outro caminho. Você já tomou remédio? Não, já tomei. E foram bons para você? Não, eu abandonei tudo, não quero remédio nenhum. O psiquiatra não tem nada para te fazer. Não é porque ele é bom ou ruim. O que ele tem é remédio para te dar. É diferente você pegar um psiquiatra psicanalista, um psiquiatra psicoterapeuta. É outro caminho. Entende? A gente entender a insignificância da gente não ser narcisista é extremamente importante. E talvez o que tem que acontecer é que você admitir que o seu paciente tem o direito de não querer se tratar. Tem vários fatores, né? A academia é a mesma coisa. É porque não gostou do profissional, financeiramente apurou, curiosidade de conhecer outro profissional, Também. curiosidade de saber se o outro é bem. Indicaram, falaram que é melhor, ou porque a pessoa não está afim, ela não está afim mais. Então são fatores, né? Entre outros. Então o profissional não pode achar que está inferior ou que não atingiu a meta, né? Que ele queria, e falar: nossa, não estou sendo um bom profissional. O paciente tem direito, o aluno de academia tem direito, sente, encontra, eu vou voltar, mas não vou voltar. Isso é em todas as áreas. Principalmente as áreas que você Agora, tem no atendimento pessoal, né? Agora, se o terapeuta se sente mal, onde ele volta a discutir isso, ele está no processo de transferência, talvez de resistência, e ele vai levar isso para o divã dele, o analista dele. E voltamos àquelas figuras de supervisão. Nós temos 2 supervisões que acontecem. É que muitas vezes as pessoas se confundem. Lembra das 2? Vimos isso no ano passado. Quais as supervisões? Quando eu falo de supervisão, joga tudo no pacote só. Isso, da sua associação, né, que é do seu grupo, e onde tem o seu código de ética, etc. E a sua individual, onde você não vai no grupo discutir os seus problemas. Como é que você está lidando com aquele caso?
Aí vem isso que você está colocando, quer dizer, então, puxa, eu fui abandonado. Como é que você se sente? Isso te incomoda e alguém dá um não para você? Alguém te achar incompetente? Você precisa ser o bom em tudo? É? Ah, preciso. Opa. Pode ser um perfeccionismo, pode ser um egocentrismo, pode ser um narcisismo extremo. Mas pode ser um medo de fracassar. É por isso que vai acontecer. Cada processo terapêutico vai levantar algo da sua dor. Aí você vai resolver. Qual é o grande fantasma que a gente tem que afugentar, exorcizar? É de achar que vocês terminaram uma formação teórica, joia, estão preparados para atender. Ninguém. Você pega um analista, leia o Yalom está lá com 80 anos de idade, e ele fala assim, bom, agora eu vou atender. Foi atender uma pessoa idosa e se surpreende com as coisas que estão acontecendo. Ele tem 80 anos. Um cara experiente, supervisiona grupo, está num projeto da faculdade. E aí ele falou assim, olha que legal, eu estou aprendendo ainda. Então o processo da análise é esse. É o processo de você estar aprendendo o tempo todo. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, e sempre será novo. Olha, mas no caso, muitas vezes, que as pessoas estão se formando, já se formaram, e tem a insegurança, acha que não consegue, tem medo, não estou preparado, Não vai dar conta. não vai dar conta. O porquê disso? É porque é novo, é medo do novo. Como é que a gente resolve isso? Então, saímos agora, entramos no passo 2 agora, posso já entrar? Ética, se surgir dúvida sobre ética, a gente volta para ela, mas dentro do gancho do Humildes, pegamos um novo tema nosso, que é estudos de caso. Então existe um caminho a ser proposto, os desafios que você vai enfrentar. Então, qual é a proposta dessa jornada, né, desse percurso? Vamos pegar até o nome, percurso, né? Bom, vocês têm trabalhado teoria, têm discutido teoria, têm lido sobre Freud, têm lido sobre casos, né? A partir de agora, por exemplo, no próximo encontro nosso, eu vou trazer para vocês os casos de Freud. Então, os estudos de casos que a gente vai trabalhar agora são os casos de Freud. Então, é um tópico onde eu vou ensinar vocês a trabalhar estudos de casos e quais vão ser os exemplos que a gente vai ter. Ana O, é o caso do Homem dos Lobos, o Homem dos Ratos, são casos que Freud trabalhou, o pequeno Hans, e como é que ele teorizou isso. Dentro desses estudos, vocês agora começam a se preparar para um segundo passo, escutar. Isso é muito importante. Ah, Orlando, eu quero já atender uma pessoa. Comece a escutar uma pessoa. Não começa a atender uma pessoa. Então, assim, quais caminhos que vocês têm hoje para fazer? O Euromildes participa do projeto. O projeto de escuta. Então, ele vai toda semana num grupo e escuta pessoas. Seu grupo, você escuta quantas pessoas? Na verdade, eu estou no AA. Ah, você está no AA, você não está no outro. Não, estou no AA e estou lá, mas já não. Então, você está em dois grupos. Dois grupos. Então, o que acontece? Isso tudo começa a preparar o Euromildes a fazer escuta. Uma terapia em grupo? No AA não seria só escuta, não seria terapia. Lá na Sanremo, na igreja católica, lá é terapia em grupo. Então, o que acontece? Isso já é a primeira experiência. Então, o que vai começar? Agora é preciso que você pegue um caso específico e comece a escrever sobre ele. Ah, mas vou escrever o quê? De forma simplória, você vai dizer o que aconteceu. Quem é a pessoa, dá o nome fictício. Na verdade, eu estou fazendo já isso para fazer estudo de caso para você. É isso que é começar. Então, quando você faz esse primeiro passo, olha, você já deu o primeiro passo, você perde o medo disso. É você relatar o que você ouve. É simplesmente isso. Relatar. É claro que eu vou passar para vocês o caminho, né? O sintoma, o que foi feito, às vezes tudo a gente vai, tem um gabaritozinho para preencher para facilitar. Tem que ser desse jeito? Não, as pessoas que saíram escreveram jeitos de fazer isso, né? Então assim, você começa a colher isso. A Madalena também está no grupo também e também com o pessoal que você já atendia, reiki e outras situações, e agora também está na clínica. Então, o que vai acontecendo? Isso já sai de escutar para interferir. Entende? Há uma diferença. Eu escuto, então eu tenho dois tipos de escuta, dois níveis de escuta. Primeiro é uma escuta passiva. O que é escuta passiva? Você senta e assiste o grupo falando, você não faz nada. Isso eu estou lá no AA, que a gente vê o... Só ouve, cada um fala. Não, lá não fala. Então a gente chama isso de escuta passiva. O que é escuta passiva?
Eu treino meu ouvido apenas escutando. Não interfiro em nada. Então, isso faz com que eu abra a mão do quê? Do meu narcisismo de eu vou dar conta, de perceber que só o fato da pessoa ter alguém para falar, isso já é curativo. Então, você tá rompendo paradigmas, você está rompendo soluções cotidianas. A pessoa ela é boa para isso. Você começa a descobrir que ninguém é bom para nada. Você só tem que escutar as pessoas. E aí você vai domar sua ansiedade e vai deixar de fazer besteira. Porque muitos terapeutas iniciais, eles fazem besteira, porque eles querem resolver. Vou pegar um exemplo muito esdrúxulo, muito besta, mas só tem adulto para dar para pegar esse exemplo, né? O menino adolescente que vai fazer sexo a primeira vez, ele rasga a camisinha. Ou ele ejacula antes de começar. Por quê? Está num desespero tão grande, né? Eu lembrei agora do paciente meu que os colegas fizeram um movimento, arrumaram a menina para ele e ele encheu a cara para poder ter coragem. Não aconteceu nada, né? Ele encheu a cara. E ele ficou com trauma, veio para terapia pelo trauma mesmo. Não conseguiu fazer nada, então significa que ele não é homem suficiente. É um sofrimento. Então, quando a pessoa vai afoito, eu vou ouvir, eu vou resolver. É difícil. Isso Então, primeiro passo é aconteceu escuta passiva. lá em Jeciaba, no interior de Minas, não tinha nada, né, nada de psicanálise, estudar só a teologia, aquela coisa, né, eu pastoreava a igreja junto com o André, e aí eu atendia algumas adolescentes, e era aquela história assim, não, eu vou resolver, eu vou conseguir, elas vinham, me procuravam, e tinha uma menina em especial que vinha contar das tramas dela sexuais. Ela tinha 14, 15 anos, o pai violentava ela, e ela tinha um namorado mesmo, outro mês tinha outro namorado, e aquela minha ideia assim, não, mas você não pode fazer, não, mas assim, eu não tinha tanto aquela coisa só do não pode, mas claro, aquele moralismo religioso que estava bem impregnado mesmo, e a princípio ela escutava assim, nossa Ruth, que bom que você me escutou, que bom, não sei o que, eu vou tentar, aí eu disse, nossa, que ótimo, consegui, nossa, que legal. E durante um tempo ela conseguiu sustentar um namoro uns 8 meses. E ela falava para mim, não, eu não tô nem tendo relação sexual com ele. Nossa, mas né, legal, ótimo, né? Que bom. E aí, lá na frente a gente foi descobrir que ela já era aí com ele, com outro. E ela chegou para mim e falou assim, olha Ruth, um dia no final do culto na igreja, eu não dou conta mais, a verdade é essa, e pronto. E eu olhei assim para ela, você vai abandonar tudo isso que eu te... Gente, hoje eu vejo isso, mas assim, é um narcisismo puro, mas eu lembro que ela saiu, eu joguei em cima dela, você vai abandonar isso tudo, e o nosso tempo, e o que eu investi em você. E aí ela saiu e eu chorei. Chorei numa salinha da igreja, fui para casa chorando, chorei a semana inteira, eu me senti péssimo. Um luto. Eu falei, eu perdi a menina. Você me lembrou agora quando um terapeuta chega para o Bion, uma mãe chega para o Bion e fala assim, como é que eu faço para não errar, né? Se ser mãe, se o papel da mãe é o que é tão determinante na vida do filho, como é que eu faço para não errar? Aí o Bion fala assim, seja mãe suficiente, porque errar você vai errar. Então assim, como é que eu faço? Eu tenho que atender. Seja terapeuta suficiente. O que é um terapeuta suficiente? Dá para escutar seu paciente. Só isso já. Porque errar, a gente sempre vai errar, a gente é humano. Então, se a pessoa já vai compreender, não vou errar, então a terapia individual dele já teve um problema. Mas é bem isso. Dá conta. Então, para a gente minimizar esses impactos, para tirar isso que você colocou, como é que a gente perde esse medo, né? Então, o que a gente foi projetando? Primeiro, escuta passiva. Pois, gente, escuta passiva, onde é que a gente tem? NA. A Angelina começou a fazer esse grupo, né? E aí contou com a cooperação da Madalena, a Cláudia estava no início, agora acho que ela saiu, né? O que é o NA?
Narcóticos Anônimos. Tem o pessoal do Amor Exigente, né? O Amor Exigente é maravilhoso, gente. Mas Muito todos bom. já existem? Não. Sim. A ANA e Amor Exigente já Ah, existem. só que eu conheço. Não, O Amor Exigente é muito bom. muito. Eu fiz 6 meses. Amor no Exigente curso deles. ajuda as É pessoas maravilhoso. a se valorizarem, a compreender que as pessoas te maltratam porque você Porque permite. você impõe um limite ao outro. Isso. E o trabalho, todo o trabalho é por meio, a técnica do ar. É por isso que eu passei o livro para vocês lerem, que é o Poder do Hábito, que ele coloca a descrição de como iniciou toda essa forma de pensar. E é psicodinâmica isso. Eu estive conversando com uma psicóloga ali na clínica psiquiatra hoje, e agora é uma nova direção ali, parece que foi vendida a clínica. Qual? Ali no Shangri-La? Shangri-La. Se a gente Então, com conseguisse ir lá. inovação, aí eu falei para ela nós temos os psicanalistas para atender socialmente, né? Ela falou que a partir de fevereiro, vem ter contato comigo para a gente ver esse lado aí. Seria ótimo. Qual que é o nome do livro que você falou? Hã? O nome do livro? Poder do Hábito. Poder do Hábito. Me lembra, eu mando de novo para vocês. Mandei no grupo ele e mandei em áudio. Porque vocês podem escutar ele em áudio. Eromildes, tenta fazer essa ponte para a gente ficar, porque daí eu encaminho para lá e o objetivo é que a gente até assistisse uma aula lá mesmo. E ela falou até mesmo a questão de talvez até pacientes. Falei, tudo bem, veja aí, você liga para mim assim que surgiu alguma novidade e a gente tem interesse, né, gente? E são projetos que a gente vai construindo. Então tem projetos, eu tô com o pessoal lá não é da PEL2, da frente lá, como é que chama, dos menores dos autores? Sense 2, né? A psicóloga já marcou, eu tive que desmarcar, não pude ir lá, que era pra gente já começar a ver. Eu falei com o Luciano também, para ver se ele arrumou alguma coisa para nós lá, ou os agentes, ou até... É que se a gente se envolve com a parte governamental, aí existe todo um critério, um meio. Então, o que eu pensei o caminho, no caso dos policiais, de segurança? A associação. Via associação, não via Estado. O Estado sempre tudo é complicado. Então, assim, aí vem o segundo passo. Então, nós temos, para essa escuta passiva, isso é o que está à mão já, gente. Deixa eu só dizer para vocês, o quanto vocês serão psicanalistas? O quanto vocês quiserem. Quando vocês começarão a atender? O quanto tempo demorará a formação de vocês? O quanto vocês demorarem. Eu me lembro até hoje, um aluno meu falou assim, Orlando, dá para viver de psicanálise? Eu falei assim, por que não? A pessoa vive de psicologia, vive de psicanálise. Agora, se você imaginar que você acabou de se formar e de repente o contra-cheque começa a chegar, nem não tem profissão, você faz medicina, você não trabalhou, nenhuma profissão. Então, assim, a pessoa saiu da faculdade de psicologia, ela vai para o mercado de trabalho, ela vai atender pelo Unimed para ganhar 10, 15 reais por sessão, ela vai ter que fazer o nome dela. Então, assim, isso é qualquer profissão, não é porque, eu queria terminar meu curso de psicanálise, eu já quero atender. Ótimo, mas você já dá conta de atender? Não atendi ninguém. Exatamente, então vamos aprender a atender. Vamos juntar com colegas, vamos formar redes, né? Alugar espaços juntos. Todo o caminho é uma formação. Mas olha, primeiro passo, escuta passiva. Exige o que escuta passiva? Nada. É sentar. Você pode ir ao AA, você pode ir ao NA, você pode ir para o Amor Exigente. São grupos que você senta e não precisa fazer nada, você não paga nada para isso. Você vai demandar o quê? Tempo seu. Mas é informação. Depois você vai para o segundo passo. O segundo passo é escutativa. Então, a escutativa é o que está tendo lá no grupo Pirâmide Madalena do Vão. Daqui é só vocês dois que estão lá, né? Esse grupo, né? Onde você já provoca a fala olha, não é aconselhamento, não é psicanálise, mas você escuta e você interage com a pessoa. Por isso que é uma escuta Isso é ativa. individual já. Não, em grupo. Você está em grupo, as pessoas contam, você tem a oportunidade de perguntar, de interagir com a pessoa, de ouvi-la e instigá-la a falar. Então já não é mais só um grupo de escuta passiva. Eu mandei para vocês o material de escuta ativa, como funciona. Tá? Então a escuta ativa
ela só não traz algo novo, uma proposta. A escutativa tem muito a ver com o que o pessoal do CVV faz, onde você não coloca coisas novas ou sugestões para a pessoa. No CVV você não pode fazer isso. Você tem que escutar a pessoa, pode instigar ela a falar. Você só tem uma pretensão. Então você não pode perder um ponto de vista. Provocar a fala. A pessoa que fala. Enquanto na escuta passiva, você só escuta. Agora nesse você instiga a pessoa a falar. Promove a fala. Onde você pode praticar isso também? No A, você vai ter isso no NA e no amor exigente e também em grupos que você pode ir montando. Qual era a proposta? No AA, você foi, isso quando eu estava com a Leslie, a Shirley, a Tatiana, a Flávia. Não, até que não, nesse primeiro grupo não, que eu propus que eu propus. E depois surgiu o grupo da Maíra e tal. Mas assim, você vai lá no AA e escolhe uma pessoa. Você está lá na escuta passiva, e você vê a história, a pessoa contou a história dele, isso é interessante. Conversa com o diretor do grupo. Fala assim, olha, eu posso fazer uma escuta daquela pessoa, aí você vai escutar aquela pessoa. Então toda vez termina ou antes ou depois do encontro num lugar seguro para você e para a pessoa que está sendo ouvida também ali, você começa a escutar a pessoa. Você está fazendo terapia dela ainda? No sentido de psicanálise, não, mas você está treinando o seu ouvido, treinando a sua intervenção. Aí você já está entrando no segundo momento. Olha, primeiro vai escutar, agora você entrou no momento de interferir. Você começa a interagir com a pessoa. Tá? Essa interferência é no caminho da interação. Interagir. Então você começa a fazer uma escuta mais focalizada, interagindo com a pessoa, mas ainda é escuta de interação. Aí você vai para o terceiro momento, que eu vou passar ainda esse conteúdo para vocês. Vocês vão para intervenção breve. Quem vai focar isso é a Firenze, eu passei para vocês as técnicas do Firenze sobre isso, intervenção breve, e só falta passar depois alguns detalhes sobre a EEC. A EEC ela trabalha com as questões emocionais que você vai experiência emocional corretiva. Então você ouve a experiência da pessoa, você ajuda ela a fazer correções de eixo e faz uma proposta diante disso. Então é uma intervenção muitas vezes. Pode aumentar um pouquinho, por favor. Sim. Verdade. Essa semana passada eu fui visitar uma amiga minha, ela tem 80 anos, né? E conversando com uma cliente minha antiga, cheguei lá, fui muito bem recebido, de repente eu conversar com ela, tá? De repente ela começou a falar da vida dela, comecei a ouvir, eu fiquei 2 horas ouvindo as dores dela, as perdas, morreu o filho há 10 anos, não chorou, os traumas, né? Nossa, então, uma caixinha de surpresa, você ouve a pessoa e faço algumas interferências, algum questionamento para ela se trabalhar, mas a gente vê quanto vazio, quanta dor, quanta falta, né? Aí vem uma questão. Sim. É uma amiga. Não, escute. Só concluindo a questão da amizade, né? É uma amiga de longe, não é chegada. Ela era minha, eu era cliente dela. Ah, tá. Então não tem vínculo assim né? Mas o que eu quis dizer é que a gente vê a carência de todas as pessoas e o campo é muito Então, grande. aí que entra. Só pegando o gancho como se fosse amiga. Sim. Olha, está na hora então de você falar, eu tenho um colega, né? Tem um colega ali que atende, eu vou encaminhar você, eu vou passar o telefone do Cláudio para você, ou você entra em contato com ele, e marca um horário. Eu não posso te atender porque sou seu amigo. Essa é a ética também. Né? E aí você vai encaminhar. Sim. O que acontece? O Cláudio vai ter um amigo também. Ele não vai atender o amigo dele. Olha, tem um Euromilson, que é um colega meu, eu vou encaminhar para você atender ele. E aí nós começamos a gerar uma rede do bem. Tá? E aí essa rede, ela é que começa a fazer o processo de alimentação. Então, o próprio percurso começa a se nutrir. Nós falamos disso na semana passada, sobre essa questão dos que vão estudando psicanálise, fazerem análise com os
que estão se formando, que se formaram e assim por diante. A rede vai se nutrindo. É uma pirâmide do bem, vamos brincar assim. Né? Uma pirâmide do mal, normalmente, é aquela estelionato. Não, é uma pirâmide do bem, onde você atende alguém. E aí, só que você exercitou a escuta, mas é muito importante a proteção, porque você está lidando com pessoas que vão transferir, você vai contra-transferir. Então, por exemplo, se você faz uma escuta de um parente, por exemplo, dois problemas podem acontecer. Você altera seu vínculo com eles, e você perde aquele parente como parente. Porque num processo transferencial normal, a pessoa pode ter raiva do terapeuta, nunca mais volta lá. Num processo de parentesco, se tiver raiva de você, acaba com você. Mas se fazer, por exemplo, com o parente, se fazer só a escuta. Só escuta e encaminhamento. Por isso, escutou. Porque em toda situação, até aqui, você foi lá no AA. Está lá no AA. Interagiu com o grupo. Fez a intervenção. Então, por exemplo, você está lá no AA, começou a atender a Tamires, está lá no grupo, a Tamires conta o sofrimento dela, aí você falou com o diretor, porque você tem que respeitar a organização deles. Ele já autorizou, falou, Tamires, eu poderia conversar com você, olha, quando você comprou tal coisa, começa a interagir com a pessoa, ajuda ela, olha, eu acho que seria interessante procurar alguém. Como é no AA, você pode dar essa proposta, se quiser eu posso te atender. Então, você pode fazer encaminhamento para você mesmo. Onde você pode atender ali, ou você pode atender num consultório de coworking. Você tem a Contato, tem esse consultório, você tem o consultório da Cláudia, que ela também está sublocando, tem outros terapeutas que fazem sublocação. Esses são caminhos. Ou no próprio AA, ou você pode, quando é parente, encaminhar para um colega, ou quando é conhecido, encaminhar para um colega. O caso da Elisia estava com uma pessoa, né? Lembra que ela compartilhou com o grupo, a pessoa estava com um problema, e eu falei assim, olha, seria interessante você encaminhar. Foi você que encaminhou sua amiga para a Milena? Ou foi a Elisia que encaminhou a amiga para a Milena? Não, foi a Elisia, né? Eu sei que a pessoa entrou em contato, passei o contato da Milena, já agendou, sábado já vai começar o atendimento dessa pessoa. São encaminhamentos, é assim que funciona a rede. E parentes, colegas, amigos, não se faz terapia. Não, a não ser que você queira perdê-los. Ou Por questões éticas, eu acho que seria inviável. Sim. Não há um proibitivo, é proibido. Não é conveniente. Tem uma resistência. É igual, por exemplo, a Milena, esse é um caso da Milena. A Milena chegou para mim, tinha se formado, falou, Orlando, minha casa é grande, eu tenho um espaço, e eu queria montar um consultório na minha casa. Tem algum obstáculo legal? Eu falei, não. O que proíbe um médico de montar no fundo da casa, do lado da casa dele, transformar ali numa clínica? Nada. Falei assim, mas não se esqueça, você mora no Brasil. E no Brasil as pessoas não respeitam o muro. Então você vai estar lá almoçando, você está dormindo, a pessoa passou mal, eu sei onde ele mora, onde ela mora, eu vou lá na casa dela em qualquer horário. Isso é Brasil. Então, por uma questão de conveniência, então surge um outro tipo de nível de ética. Não é uma discussão do deve, é conveniente. É cultural, sim. É cultural. Por exemplo, nos Estados Unidos as pessoas fazem consultório no quintal da casa ali. Na Europa você vê casos assim. Economizar o aluguel. Sim. Agora no Brasil isso não funciona bem. No A caso Almir da é pastor. igreja. Agora imagine se você morar do lado. Eu não vou nem perguntar para você, vou perguntar para sua esposa. Se fizer, não funciona, não funciona. Nem na A Ruth, igreja. a mesma coisa. Imagine se você morar do lado da igreja, Ruth. Não. Não funciona, não dá certo. Não tem sossego. Não tem sossego. Mas e montar um consultório, por exemplo, num gabinete da igreja? Anexo. Também não dá, né? Bom, qual o grande problema de se montar um consultório no ambiente da igreja? O pastor ou o padre, qualquer pessoa religiosa, não é conveniente que eles atendam as próprias ovelhas. Por quê? Tenta imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar, posso brincar, Cláudio, com você? Vamos imaginar que o Cláudio esteja adulterado. Traiu a mulher dele. O Almir é o pastor dele. O Almir é o cara que, se souber que o Cláudio está precisando ser oficial da sua igreja. Agora imagina, você vê a Santa Ceia, quem que está lá junto? Ele coloca o Almir na terapia, fala, pastor, ele não é pastor, não, Almir, sei o que, eu não aguentei.
E aí, era como ele for lá na igreja, ele vai disciplinar. Ele vai conseguir Uma postura separar o moral. pastor. Não, aí nesse Vai caso ser mas mais no caso já atende até alguém de fora, Ah, é diferente. tem um consultório para atender no Não geral. tem nenhum problema. Nenhum problema. Muitas igrejas fazem isso, católicas, ou NA, lá, tudo é dentro de igreja católica. muitas vezes. Ah, mas os membros É porque já acabam se misturando e É, vai... não, mas, por exemplo, o Eromilde está atendendo lá na igreja católica. Mas ele não é nem católico. Não é nem católico. Então começa esse detalhe, está lá, sem problema. Por quê? É Ele porque não eu está indo pela comentei religião. até com o André, eu falei Interessante. Ele está indo para né? escutar Que pessoas. interessante que as pessoas falam, "Ó, e daí teólogo?" E eu fiquei. Entendeu? Porque sabe que. E sim, não, é Não, só ele você não saber o mexe seu com nada, papel porque- ali, o seu papel. Aí o que acontece? Vamos supor que o Almir resolva montar um consultório na igreja dele para a comunidade. Uhum. Tá perfeito, ele quer atender, não vai atender fiéis dele. A não ali, ser que os membros. fiéis também tenham. Agora, Confiança e tudo, nesse não, se sentido. algum fiel quiser, eu tenho que passar Sério? por... É. Pode, mas vai ser aqui. Eu falo, não, eu vou arrumar um colega e faz troca. O que vai Minha agenda acontecer? está lotada, não posso atender. Não, mas você, é por verdade, exemplo, porque é você muito agenda difícil aquela conseguir pessoa- separar uma coisa da outra. você pede para que o colega atenda e esse colega você passa, por exemplo, para a Ruth. E a Ruth vai ter pessoas lá da comunidade dela que vão mandar para você. Olha, eu não posso te atender, uma questão ética, mas olha, tá aqui, você liga lá para o Almir, né? Você liga lá para a Sueli para te atender e pronto. Uma E aí quando a Sueli coisa- tiver opa, Terapeuta. a Cláudia, né? E também não pode Isso, atender tem dois como. membros da Mas mesma então, no família. caso de ter na igreja, Pois tem é, que fazer isso também são tabus que estão muito vinculados a mitos. Eu já atendi uma família inteira, É pra inteirinha. gente entender. O pai, a mãe, o Ah, filho, É, tudo. Mas você atende individual. Individual. Não, mas é tudo aqui é diferente. Sim, é. Em alguns casos tem junto, mas não são todos, não. Exatamente. São casos que você vai lidar e não afeta nada. Mas vai depender de quem. A pergunta que eu te falei, você dá conta? Por exemplo, você dá conta de a pessoa chegar para eu atendi um casal. É familiar. O homem chegava e falava assim para mim: Orlando, ontem ela estava atacada, Orlando, ela tentou pular, eu morava na oitava andar. Ela tentou pular, ela foi na janela, disse que ia se jogar. O negócio estava feio, Orlando, muito feio. Falei, e aí começamos a conversar. Tal. No dia seguinte era para atender ela. O que você imagina que ela vai falar? Eu tentei pular. Aí eu falei, e aí, como é que tá? Tá bem. E a semana? Nossa, tranquilo. Nossa, tranquilo. Nossa, Sim, fala a verdade. E agora? E a língua? Quem Coça. falou a verdade? E eu não podia falar. Ok. E o Eu fato é... Não é interessante. Dentro, até do que você falou do pessoa que você atendeu como pastora, para a psicanálise ninguém mente para o analista, porque o analista não procura a verdade. Na verdade, Voltamos ao tema ético, né? Procura Não existe associação mentira no de divã. Né? Eu contei já para vocês a história do meu paciente, que eu atendendo ele o tempo todo, eu contei do direito, não contei? Que ele chegou, estava fazendo direito, eu ajudei ele a decidir se ia ser cobrador, fazer faculdade, e aí pronto, estou fazendo faculdade, pediu um vademecum para mim, que era, né, o livro de direito, eu dei um vademecum que tinha sobrando em casa, porque minha área também é do direito, está tranquilo, como é que está a faculdade? Passou, abandonou a terapia, um dia eu volto com o pai, eu disse, e aí, fulano, e a faculdade? Que faculdade? Não, ele não tem faculdade, não, aquilo é um preguiçoso. Aquilo lá o quê? É um preguiçoso. Nem vestibular presta. Passou Miguel no Orlando E aí? Mas achou Pois é. que passou, né? Pois é, então, na cabeça dele ele passou. Uhum. E eu tenho que ficar ofendido por isso. Não, ele me contou algo que ele precisava daquilo. Ele precisava, pelo menos lá no consultório, se sentir A universitário. Sabe? gente pode Ele dizer criou uma que até a fantasia, né? mentira Criou uma fantasia. num consultório terapêutico O é uma desejo verdade. dele, É verdade. Mas resolveu para ele? É o Alimentou desejo ego dele, no né? caso? Sim, sim. Aí você atende alguém da família, né? Conta, e na reunião da família, no almoço lá, entra no assunto, você descobre que aquilo que falou, né? Já entrou na situação familiar, ou num amigo, né? Um grupo de amigos, ou na festinha de amigos também, tem tudo isso. Por isso que não é bom atender. É. Você acaba se envolvendo. Então, sim, a questão sim. é, sempre a pergunta é, não é que é errado, Uhum. você dá conta. Isso, você se envolve de uma É igual, forma. por exemplo, depois É igual, por exemplo, teve uma pessoa que fez aniversário tal, me chamou para participar da festa de aniversário, é aluno, né? Estava até aqui da turma de vocês, era aluno tal, é a festinha, e eu tô lá. Ó, porque vai meu pai e minha mãe, eu não fui.
Porque o pai e a mãe eu conheço da terapia. Eu não tenho que conhecer eles de verdade. A vida particular da não- casa. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Porque coisa. aí acabou o processo terapêutico. Uma coisa é você fazer isso com um aluno, que você tem a cumplicidade de aluno, você acaba tendo esse envolvimento, essa maturidade. Outra coisa é você entrar na história do seu paciente. O paciente te convida e fala assim, olha, vai ter um meu aniversário, eu queria que você fosse meu aniversário. Não vou. Tem terapeuta que vai, é errado? Não é que é errado, eu não vou. Tem terapeuta que vai. Por que eu não vou? Porque eu acho que perde perde o emblemático, a ilusão que o paciente precisa. O processo terapêutico é cessado ali. Então, assim, porque você passa a não ser aquela pessoa que o tempo todo aquela pessoa fala, nossa, meu terapeuta está me vendo. E muitas vezes fala, olha, aquele lá é meu terapeuta, aqui meu... Aí, primeiro você já fica no mato sem cachorro, né? Você não veio ali para ser o terapeuta, talvez você fosse prestigiar aquela pessoa. E segundo, que a pessoa fica exposta. Se recusar um convite de um Ele era aniversário, você era terapeuta dele. Isso. Aí ele convidou para ir no aniversário Festa de dele. aniversário. Aí estavam os pais lá. E ia tranquilo, não tinha problema, né? Era daqui da turma. Uhum. mas se recusar, não vai se Aí, quando sentir você- ofendido? Ou de alguma Meu, eu forma? expliquei. Eu Precisa expliquei, entender, assim, né? você tem família lá. Enquanto eram seus colegas, nós somos uma comunidade artificial, mas é uma comunidade. Aqui está tranquilo. Mas no momento você fala assim, não, mas lá vai ter pai, vai ter mãe. Começa a misturar muitas coisas. Por quê? Porque eu preciso que ela tenha liberdade, essa pessoa tenha liberdade de contar tudo que está acontecendo com ela, sem saber que eu vou julgá-la. Falar assim, ah, mas viu. A pessoa Aí, fica lá tomando refri, chega o pai do seu parceiro e fala, e aí, como que tá o meu filho? e faz, né? Pior que tudo faz. Então não dá, não funciona bem. Tentando jogar um verde para colher um latão. Não. E se Aí você. evoluiu, E a pessoa você resolve beber uma Por cerveja? só. E você começa a falar, ó, seu filho, o negócio é feio. Tá perdido. Não pode, não dá. Não, Né? aí você vai lá. Mas assim, até hoje, aquele caso daquela paciente, que eu estava contando que ia pular, até hoje eu não sei se de fato ia pular. Não sei. A Beta pulou. Nem voltou. Não, eu de vez em quando acompanho. Não, ali foi um caso interessante, porque ficaram comigo mais de ano, casamento seguro, e tinha uma criança nesse casamento, né? Aí eles mudaram para outra satélite, eles moravam no Gama, mudaram para o plano, no plano procuraram uma psicóloga, que era mais próxima. A psicóloga resolveu super rápido o problema deles. 2 sessões separadas. 2 sessões. Você ficou um ano para eles não se Um ano para separarem. segurar eles. Eu fiquei um ano segurando. Por que segurar? Tinha uma criança em jogo. Havia um sofrimento intenso dele e dela. Primeira fala da psicóloga, a pessoa, porque a minha mulher não pensa, por que você está com ela? Eu, é verdade, porque eu não estou com ela. Separou. E depois ele me contou isso. Resultado, hoje eles estão, volta, separa, volta, separa. Não tá resolvido. Sofrimento maior. Não podia ter separado aquilo. E a criança no meio do joguete. Ó, tem um... A última cena que eu vi desse paciente, ele estava na Holanda, de cueca, filmando o apartamento dele. Eu falei, por que esse cara tá de cueca, filmando o apartamento? Ele pegava assim, filmava, não sei o quê, e filmava, mas filmava tipo selfie. No apartamento dele, filmava, aí o pessoal estava mexendo no apartamento. E ele de cueca, assim, um cara de quase 60 anos de idade, de cueca. Eu assim, ou o espírito holandês, ou fumou maconha, lá, tem todo esse caminho, né? E a esposa dele, com um filhinho no Brasil, né? Um sofrimento intenso. Desculpa, senhora. Não, eu vou falar assim, ó, tem uma criança que eu conheço, que os pais se separaram, ela era bebezinha. E daí ela tem agora, ela fez 4 aninhos, não, fez 5 anos. E daí, esses tempos atrás, o pai apareceu, aí ficou um dia com ela, daí foi embora. E ela sente muito a carência desse pai. E daí, no desenho da escola, ela desenhou a mãe como se fosse uma princesa, e o pai, daí ela falou assim, ô tia Ede, a minha mãe é uma princesa, e o meu pai é um príncipe. E ela desenhou ela assim do lado. Eles vão se casar, você sabia? Só que esse pai e essa mãe, não existe uma possibilidade deles voltarem. E daí eu peguei e fui tentar conversar com essa avó, para que a avó conversasse com a mãe e tudo mais. Daí, numa das falas depois que a avó conversou com a mãe, daí a mãe pegou e falou assim, eu decido
o que será feito na vida da minha filha. Ele não quer e eu não quero que ela fique mendigando o amor e a atenção, mas ela sofre muito essa ausência desse pai. Que daí assim ela retrata na escola, com os amigos e tudo mais. E daí o que fazer com uma criança dessa de 5 anos? Pois é, mas olha só, essa criança é sua aluna. É. Ela não é sua paciente. Sim. Entendeu a diferença? Sim. É o fato que ele quer. Eu lembro o mesmo caso, me fez Dói, corta o remeter coração, mas a aquela gente tem criança, lembra tem que que eu encaminhar. trouxe há uns 2 anos atrás, que os pais foram assassinados, e daí a tia, que estava com a guarda, não queria, queria que eles chamasse ela de mãe e o pai de pai, mas na realidade eles eram os tios. E daí assim, aos poucos ela ia tirando as coisas da mãe biológica que foi assassinada, e ele percebia e colocava de volta. E daí quando eu comecei a trabalhar na escola, o caso sobre família e tudo mais, eu fui chamada na secretaria, porque a mãe meio que proibiu, eu não podia trabalhar esse caso na escola. Daí foi quando o Orlando falou para mim, falou, se você continuar, você tem um amparo legal para que você continue, porque se ela foi a um poder maior que o seu, e ela determinou que não é para ser ensinado, se você passar por cima disso, eu tenho que responder judicialmente por isso. Então daí assim, o que fazer? Essa criança precisa de uma Agora, atendimento. sim, é o encaminhamento, é o relatório. Sim. Você faz encaminhamento, chama a mãe, ou, por exemplo, não sei como é que é a organização da escola. Se o próprio professor fala com os pais, ou se você fala com a coordenação. Você fala com a coordenadora, você documenta isso. Sim. E descansa. É muito importante isso. Isso eu me lembro da história de um professor meu, em que a pergunta foi feita assim: se descobrir que uma criança está sendo molestada pelo pai, eu sou professor, não, eu sou psicólogo, na escola, descubro que aquela criança está sendo molestada, o que eu faço? Encaminha o caso, o conselho tutelar, certo, mas ninguém fez nada. Eu não tenho. Porque senão você adoece. Sim. Um dia eu estava trabalhando com um processo aqui no Ministério Público Federal. E eu tudo disse que denúncia. Quando eu abri o processo, era uma menina que estava sendo abusada pelo avô. Menina de 10 anos, era uma denúncia, que o avô abusava dela e tal. Eu falei assim, nossa, que situação, né? Quando eu fui olhar a data, o processo estava tramitando em burocracia há quase um ano. Assim, é terrível você imaginar que tem uma criança há quase um ano sendo molestada e o pessoal está jogando, vai para o canto, vai para outro canto, ninguém fez nada, né? Mas o que eu podia fazer? Além daquilo que eu estava fazendo de encaminhar para o procurador e só colocar um bilhetinho assim, é urgente. Então, podia colocar, é urgente. E o que ele fez? Não sei. Então, assim, se a gente não for caminhar desse jeito, a gente adoece. Entra no narcisismo, aí vou resolver o problema do mundo. Pouco tempo você está estressada e aí você morre. Teve um outro aluno também que daí nós conseguimos encaminhar, que ele presenciou o assassinato do pai, ele tinha 2 aninhos, e daí no começo do ano assim, ele surtava do nada, ele começava a gritar, ele falava assim, eu não quero ser preso, eu não quero ser preso, eu não quero ser preso, e ele imitava bichos assim, e você chamava, a gente chamava ele assim, ele não respondia. Aí demorava ele voltar. E daí aos poucos ele foi contando, ele falava assim, tia, o homem matou meu pai, tia. Eu estava segurando na mão do meu pai, ele foi lá, ele atirou no meu pai. E daí eu gritava a minha mãe no portão, mas a minha mãe não chegava. E daí a mãe conta que tinha deixado ele tinha sofrido um acidente um dia antes. E daí ele estava em casa junto com o pai. E a mãe saiu, que era o dia do aniversário dele, ela foi comprar um bolo para ele. E foi o tempo da mãe sair, o rapaz entrou e assassinou o pai na frente dele. Então ele tinha esses picos, daí eles passaram todo o processo, aí ela saiu daqui, foi para uma outra cidade com ele lá, ele começou a fazer uma terapia,
mas aí ela teve que se deslocar de lá para retornar para cá. E daí ele começou com esses rompantes. E daí de agressividade e tudo mais, mas foi isso mesmo. A única coisa que nós conseguimos fazer foi encaminhar para uma, tipo assim, uma pessoa, um órgão maior do que nós, porque lá a gente não tinha nada para fazer. A não ser ouvir, tentar acalmá-lo e procurar para que essa ajuda fosse o mais rápido possível. Eu acolhi uma menina de 13 anos, foi violentada pelo pai. Ela não aceitava nenhum tipo de tratamento, nenhum. Encaminharam o CRAS, o pessoal da Infância e Juventude, tinha encaminhado para vários projetos. Ela chegava no projeto, via aquele grupo e ficava do lado de fora. 13 anos, quem forçava ela a entrar na área, ela ia, falou, bom, sou obrigada a vir, ia, mas não participava. Eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu queria te encaminhar para uma pessoa te escutar, mas eu não quero falar. Eu falei, não, ela não vai falar do que aconteceu com você. Ela vai bater papo sobre novela, filme, vai dar risada com você. É mais ou menos assim, ela nunca vai te falar o que aconteceu com você, mas você tem direito de falar o que você quiser. Ela viu. Aí você me pergunta, Joia, ela falou, nunca falou do estupro. Nunca. Eu acompanhei o caso mais de 6 meses, mas eu não perdi uma sessão. O que está na mão do terapeuta fazer? A gente entender o limite da gente é muito importante. Então assim, você não pode fazer além daquilo que ele demanda de você. Só que você tem que, por isso que toda a formação de vocês foi de confiarem que o mero ato de falar, porque você escuta, né? O mero ato de falar vai permitir cura. A pergunta feita para Freud, psicanálise cura? Pretende curar? Não pretende, mas cura. De manhã eu tenho um aluno. Ele tem 9 anos. Ele não consegue ser alfabetizado. Não é alfabetizado ainda, ou seja, não sabe ler. É um copista. E daí aí eu fiquei sabendo, faz 3 meses que eu estou na turma. Aí eu consegui descobrir que ele não conhecia o pai, achava que o pai era uma pessoa. Aí no início do ano ele descobriu quem era o verdadeiro pai biológico dele, entrou em contato com ele, mas esse pai biológico dele está preso. Então ele nunca viu o pai dele. E o pai só entrou em contato com ele por via. E ninguém tinha falado disso? Nunca. A mãe escondeu isso dele. E ele fala assim, eu odeio a minha mãe, eu odeio. Aí eu falo para ele assim, fala para sua mãe vir aqui para te conversar com ela. Eu vou falar. Eu quero que ela morra, tia. E assim, ele se recusa a tudo. E daí assim, a última que ele fez, aí ele fazia reforço. E daí ele me ofendia na sala, mas em relação a atacar as coisas, mas nunca me agrediu verbalmente. Aí na professora da tarde, além de tacar as coisas, aí ele agrediu ela verbalmente, daí ele foi convidado a se retirar do condutor. E daí foi acionada essa mãe, mas é uma família extremamente negligente, que daí não comparece. Então a gente está nós estamos na reta final. E daí, hoje à tarde, eu fiquei sabendo que daí ela foi, porque daí ela questionou porque que ele foi convidado a se retirar, porque ele não estava fazendo nada, estava atrapalhando, e chegou ao grau da agressão verbal com a professora. E daí ela relatou novamente esse fato desse pai, desse suposto pai, que ele nunca viu, mas sabe que existe, só entrou em contato com ele via telefone. Nesse caso, como auxiliar essa bendita dessa criança? Porque assim, nós estamos numa reta final. Então, nesse caso, criança, a falha está acontecendo no conselho tutelar. No sistema, não é? No sistema, o sistema está falhando. No conselho tutelar tinha que intimar esse pai e intimar com força de polícia. Sim. Ou vem, ou você pede, você vai ser processado, e aí o pai vem arrastado. Porque os danos causados na vida desta porque é uma coisa que eu fazia lá em Brasília, que eu brincava com os promotores, eles falavam assim, Orlando, você dá CRI em processo. Eu não dou CRI em processo, eu uso os processos. O que eu fazia? Eu cansei de participar de audiência onde o juiz criava um fato para tratar. Então, por exemplo, você aproveita um deslize da pessoa em uma questão legal e você cria uma pena e a pena é se tratar. Aí você interfere. E aí eu brincava com os promotores e falava assim, olha, nós precisamos da força, porque
simplesmente a gente pedir que a pessoa venha para a intervenção, a pessoa não vem. E aí tem uma discussão ética sobre isso. Então nós podemos obrigar a pessoa a se tratar? Pois é, tem uma coisa chamada justiça terapêutica. Só para eu fechar aqui, o que é a justiça terapêutica? Justiça terapêutica é quando você invalida o paciente, entendendo que ele não é competente para tomar as próprias decisões. Por exemplo, a pessoa usa cocaína e está acabando com a vida dele, da família, de todo mundo. Então, mas aí você vai para um grupo de promotores que não são a forma de justiça terapêutica, e dizem, a saúde é dele, se ele quiser morrer na sarjeta se drogando, ninguém tem direito de forçar. Você não pode forçar ninguém a tomar remédio, porque você vai forçar alguém a se tratar. Jóia. Então ninguém toma. Mas esse drogado tem uma mãe de 80 anos e a mãe está quase morrendo por conta disso. Pronto. Ela desculpa que ele precisava. Então a gente pegava o gancho da mãe. O gancho da violência doméstica, que é a mãe, violência contra a mulher, pegávamos a questão do Código do Estatuto do Idoso, e então ele está cometendo um crime. De fato, ele tem direito de morrer, mas ele não tem direito de matar. Com base naquilo, a gente conseguia internar, conseguia tratar, as pessoas mudavam a vida dela. Só que do jeito que você viu os 6 ministros do STF soltando um grupo querendo soltar 5 mil presos, você vê promotores de justiça achando que a mãe está morrendo, não posso fazer nada. Pode fazer alguma coisa, mas alguns acham que não é papel. Então assim, o sistema muitas vezes não funciona. Esse negócio de adoecer é muito complicado, porque assim, não tem como você